Fala pessoal, tudo bem? Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estalos na articulação do joelho. Vou tentar resumir porque quando a gente fala de joelho, os temas são bem extensos e bem complexos. Mas o objetivo é trazer para vocês algumas informações claras, objetivas, diretas, relacionadas aos estalos, quando você deve se preocupar ou não. Então vamos lá. A princípio, quando você se depara com um estalo na articulação do joelho, você precisa ficar atento a alguns detalhes. Os principais detalhes são: se esses estalos estão acontecendo associado a alguma dor, certo? Se o joelho estala, é só o estalo ou dói? Se o joelho fica inchado e a frequência com que isso acontece. Com essas informações você vai ter uma noção. E quanto mais inchado esse joelho tiver e vem associado com estalo, estalou, sentiu uma dor e ficou inchado. Isso aí é um detalhe que a gente precisa ficar um pouco mais antenado. Só estala e não gera desconforto nenhum. Então é mais tranquilo. Mas o seguinte, nós temos que nos atentar, porque realmente existem estalos que é só o estalo propriamente dito, tá? E esses casos estão associados com instabilidade. Eu costumo dizer que às vezes o paciente chega na clínica e treca o estalo no joelho e diz, está instável, tá? Você precisa dar um reforço na musculatura para que esses músculos eles consigam estabilizar essa região articular. Então, na maioria dos casos, os estalos estão associados à instabilidade, ou seja, fraqueza muscular, pessoa sedentária, sobe muita escada, entendeu? Não realiza um programa de atividade física ou não vai à academia, então você acaba jogando muita carga para o seu joelho e a sua musculatura está em déficit, certo? Não está segurando bem essa carga, déficit de força. E aí, se você for para a academia e fizer um reforço, com certeza esses estalos irão reduzir. Outra coisa, outro caso, são aqueles casos em que existem lesões. O cara é um atleta ou não atleta, se machucou, teve uma lesão do ligamento cruzado anterior, ligamento posterior, colaterais, menisco. Então, as estruturas da articulação do joelho, tem uma nossa peçazinha aqui, está aqui, articulação do joelho. Então, se a gente analisar, a gente tem patela, a gente tem tendão do quadríceps, A gente tem o tendão patelar, a gente tem ligamentos aqui, colaterais, a gente tem meniscos, a gente tem cartilagem aqui por dentro, essa regiãozinha aqui, Então, todas essas estruturas, elas atuam em conjunto. Se você tem uma lesão em uma dessas estruturas, com certeza as demais serão sobrecarregadas e os estalos podem vir a surgir, certo? Então, existem esses casos diretamente relacionados a lesões, em que é necessário realizar uma avaliação mais específica, e alguns exames de imagem também servem para nos confirmar, ou descartar outras alterações. Então, existem os estalos que vêm associados às lesões. Esses casos são casos um pouquinho mais graves, vai inchar, fica dolorido, você vai procurar um pronto-socorro e tal, e aí tem esses estalos. E existem algum outro caso, certo? Que é o seguinte, esse aqui eu gosto de me atentar bastante, esse aqui é onde vocês devem ficarem antenados aí. Existem algumas alterações biomecânicas, tá? Na articulação do joelho, em que a gente precisa se atentar. Tá aqui, articulaçãozinha aqui, certo? Quando os pacientes falam que o joelho estala e chegam aqui pra gente, eu costumo avaliar por meio de um índice chamado índice de Insall-Salvati. É um índice que vai mensurar a altura da sua patela. E quanto mais alta a patela, mais chance dela vir para a lateral. Ela lateralizar e ela luxar. Ela sai do local aqui, ela luxa, certo? Então a gente faz esse índice, é um cálculo, e a gente consegue observar. A patela alta é fator de risco para luxação. Outra coisa é a cavidade da tróclea. Essa cavidadezinha aqui, essa trócleazinha aqui, onde a patela se encaixa, é uma cavazinha que tem aqui, tá? Ela deve ser de 145, no máximo 150 graus. Acima disso, essa cavidade ela vai se tornar rasa. Então, é um fator de risco também. Além disso, nós temos também aí o ângulo quadricipital,
que a gente mensura para saber se esse paciente ele tem um joelho valgo, é o joelhozinho assim, ó, para fora, tá? Aqui, ó, você tem uma inclinação aqui e uma maior sobrecarga no compartimento lateral. Então, existem vários detalhes relacionados à biomecânica que a gente avalia para saber se esse paciente ele tem maiores fatores de risco ou não. E na maioria dos casos, pessoas que apresentam esses estalos em decorrência dessas alterações, a gente acaba desenvolvendo um trabalho preventivo, tá? Então, assim, o estalo em si, ele pode ser algo simples, mas ele pode nos dizer que tem alguma coisa ali que não está funcionando bem, exceto nos casos em que já existe uma lesão. Então, já existiu uma lesão, um trauma, uma pancada ali, provavelmente pode ter algum episódio de estalo, tá? Mas existem aqueles casos mais simples, que é só instabilidade, você faz um reforço muscular e aí aquele estalo ele vai sumir, ele vai desaparecer ou reduzir. E tem os casos de estalos que estão relacionados a alterações biomecânicas, e aí você precisa procurar um fisioterapeuta, um médico, um personal aí da área, para que seja realizada uma avaliação. Então, assim, tem casos mais simples que a musculação resolve. Tem casos, certo, que não é tão simples assim, que você precisa de um especialista aí na área, para que você consiga prevenir uma futura lesão, tá certo? Então, assim, procura um profissional que ele vai realizar a avaliação e, se Deus quiser, vai dar tudo certo e você não vai sofrer mais com tanto estalo, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.